Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre minhas experiências de leitura na época da escola, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Bom, para começar esse vídeo, acho que eu preciso contar que eu comecei a ler mais ou menos com 4 anos de idade, usando revistinha da Turma da Mônica. Eu deitava no chão do quarto da minha mãe, pegava a canetinha e ia riscando as palavrinhas assim que eu sabia, riscando as letrinhas que eu sabia, ia juntando, formando palavrinha. E eu tenho bem nítido na minha cabeça, a primeira vez que eu li uma palavrinha, eu saí correndo com a revistinha na mão, todo feliz pra mostrar pra minha mãe: mãe, olha só essa palavrinha que eu sei ler e tal. E a partir daí eu comecei a ler bastante. E com 4 anos eu já tava na escolinha, foi a primeira escolinha que eu fui. Eu não lembro praticamente nada dessa escola, né, porque eu era bem pequeno, na verdade. Eu saí de lá, eu tinha 5 anos ainda. E tirando essa escolinha do primário, né, que nem conta muito, eu passei por 3 grandes escolas na minha vida. Da primeira à 4ª série, eu estudei no Sebastiano Novaes, que é uma escola municipal que tem aqui perto da minha casa. Da 5ª até a 8ª, eu fiz no Colégio Batista Mineiro, que é um tradicional colégio aqui de Belo Horizonte, tem mais de 100 anos de história. Se não tem mais 100 anos, tá perto de fazer 100 anos, mas enfim, estudei lá de 5ª a 8ª série. E do primeiro ao 3º ano, eu fiz um Cefet. Eu prestei a prova do Cefet, passei e fiz um curso técnico em Química lá, junto com o ensino médio, né, porque era tudo junto na época. Essas 3 escolas, eu não vou contar a faculdade aqui, porque eu acho que é assunto para outro vídeo, mas essas 3 escolas me proporcionaram coisas diferentes de experiência de leitura. Vamos começar comigo lá pequenininho, de 1ª à 4ª série, sei lá, 6, 7 anos de idade, até 9, 10 anos. Eu não tenho muito claro na minha memória onde é que fica a biblioteca do Sebastiano Novaes. Eu lembro muita coisa da escola, lembro onde é que ficava a quadra, lembro da cantina, lembro dos casos que aconteciam lá, lembro das milhões de apresentações que eu e os amiguinhos meus fizemos pra escola inteira, né, porque a gente era sempre chamado pra fazer as apresentações. Lembro dessas coisas todas, mas não lembro onde ficava a biblioteca. Mas desde pequeno eu tinha assinatura da revista Turma da Mônica, então eu lia bastante e eu lembro de trazer muitos livrinhos da escola pra casa, da 1ª à 4ª série, pra poder ler aqui. E eu lembro que as professoras também de 1ª à 4ª incentivavam a gente a poder ler. Tem um caso marcante dessa época, que a professora distribuiu vários livrinhos por cima da mesa e falou pra gente escolher um deles que a gente ia apresentar pros coleguinhas. Eu tava na 4ª série, eu acho. E assim, todo mundo foi lá: ó, vou pegar o livro menor, que é pra eu ler mais rápido, pra eu não ter que gastar tempo com isso. Eu não, eu fui guloso e fui logo no livro maior. E eu lembro que até então, o maior livro que eu tinha lido na vida era O Menino Maluquinho, porque ele é bem grosso, na verdade mesmo, ele é bem grandinho, só que ele tem poucas frases, porque ele tem muita ilustração. E eu achava ele, uau, o máximo. Só que aí no meio dos livrinhos que a professora colocou, tinha um que era maiorzinho, que eu falei: vai ser esse livro aqui mesmo que eu vou ler. E na hora que eu olhei o título, era O Jardim Secreto. Eu não lembro o nome do autor, eu sei que é um classicão também, né? Tem filme Jardim Secreto, e eu peguei principalmente por causa do filme, porque eu assisti várias vezes na sessão da tarde, e eu queria ver, olha, tem um livro, que legal, vou ler o livro. Só que ele era bem grosso, assim, pra minha visão de criança na época, ele era bem grosso, devia ter, sei lá, 950 milhões de páginas. Mas na verdade devia ter, sei lá, 200 e pouquinhos, e eu não aguentei ler. Eu cheguei mais ou menos na metade, depois da metade, e eu lembro da professora dando parabéns, que eu tinha lido bastante, mas mesmo assim foi o maior fracasso pra mim ter pegado o livro e falar: ó, vou ler esse livro grandão, e lendo meio arrastado, porque a linguagem era um pouco mais difícil, uma coisa que eu não estava acostumado. E eu lembro que essa foi minha primeira experiência de fato com o livro. Aí a gente chega na época do Colégio Batista, de 5ª até a 8ª série. E nessa época, apesar de eu ter um grupo de amigos bem grande, conversar com todo mundo, eu sentava lá na frente, mas era da turma do fundão, de fazer bagunça. Apesar disso, a biblioteca sempre foi um lugar que eu gostava de ir. Eu gostava de passar recreio na biblioteca, lá fuçando os livros, vendo o que tinha de novo. Eu gostava muito de ver revista científica mesmo, pra poder ver coisas novas. E nessa época aqui em casa tinha assinatura de Super Interessante, então era uma coisa que eu lia bastante, eu lia muita coisa científica e comecei a ler bastante livro da biblioteca também. Na época que eu fiz a carteirinha da biblioteca, eu fiquei tipo, nó, que doido, eu tenho a carteirinha da biblioteca, vou poder pegar o livro que eu quiser. E mais ou menos toda semana eu tava lá pegando um livro diferente. E na época do Batista também, aí entra o incentivo da escola à leitura. As professoras do Batista, em vez de passar alguns livros clássicos ou uma coisa assim, não, elas passavam livros que eram condizentes com a nossa idade. Eu lembro, por exemplo, de 5ª e 6ª série, de ler muita coisa mesmo da coleção Vagalume. Eu lembro de ter lido Escaravelho do Diabo, Um Cadáver Ouve Rádio, O Rápido do Garoto Dourado, sei lá, muitos livros da coleção Vagalume e alguns outros livros que eram infantos juvenis também. Foi nessa época o meu maior trauma com o livro, que é O Menino do Dedo Verde, mas depois eu conto essa história pra vocês. E querendo ou não, essas professoras que passavam livros bimestralmente pra gente poder ler, toda a turma lia o mesmo livro, a gente fazia uma provinha sobre esse livro, e como eram livros legais serem lidos, foi meio que moldando o meu caráter, assim. E eu lembro aqui, eu vou citar nominalmente a pessoa, né, porque eu lembro bem
bem da situação quando eu tentei fugir pela primeira vez desse padrãozinho de livros infantis juvenis. Eu tava conversando com a Mariana Rodrigues, a Mel, né? Eu lembro muito bem desse caso. A gente conversando sobre livro e ela falando que tinha lido Dom Casmurro. E eu falei, pô, como é que é a história? Ela me contou o que acontecia. Eu falei, vou ler Dom Casmurro. Eu não dei conta, eu achei meio chato. Eu acho que eu não tava preparado ainda. Foi a primeira vez que eu tentei ir um pouquinho além do que eu tava acostumado. E esse um pouquinho além foi acontecer, sei lá, um ano depois, quando eu prestei a prova do Coltec, que pedia pra eu ler Guimarães Rosa. Eu tive que ler 3 contos do Sagarana, que era Sarapalha, O Burrinho Pedrez e A Hora a Vez de Augusto Matraga. E eu não tava acostumado com a linguagem do Guimarães Rosa. Eu olhava pra aquilo, tipo, meu Deus do céu, vou ter que ler isso daqui não é pra minha idade. Alguém me dá um livrinho legal pra eu poder ler. E foi o primeiro contato que eu tive com uma obra adulta, assim. Foi a primeira vez que eu li um livro muito maior e muito mais pesado em questão de linguagem. Foi então que eu entrei no Cefet. E no Cefet a gente mal tinha aula de português. Nominalmente a gente tinha aula de português, mas ela era basicamente de literatura. Eu lembro de ter visto pouquíssima coisa de gramática no primeiro ano, mas o segundo e o terceiro foram dedicados exclusivamente para literatura. E apesar deles serem dedicados à literatura, a gente praticamente não teve que ler nenhum livro clássico. A gente passava muito tempo em sala de aula discutindo as obras, discutindo os autores, lendo trechinhos, discutindo esses trechinhos, do que de fato lendo o livro. A única vez que o professor pediu pra gente ler um livro clássico foi quando a gente estava estudando naturalismo, que ele pediu pra gente ler o Curtiço. Só que como a gente não estava acostumado com esse tipo de leitura obrigatória, a gente meio que chiou, tal, falou que não ia ler. O livro realmente é bem chatinho, eu comecei a ler o Curtiço, não gostei. E o professor meio que abortou a ideia, falou tipo, não vou querer que vocês leiam isso daqui não, vou passar o filme e tá tudo bem. E o Cefet, por ser um colégio federal e técnico, tinha uma biblioteca gigante, tanto de material teórico das áreas, né, que a gente estudava, tipo de química, mecânica, eletrotécnica, essas coisas todas tinha bastante, e tinha uma parte considerável de literatura também. Acho que foi nessa parte que eu mais me afundei. Foi nessa época que eu comecei a explorar coisa nova. Eu li bastante Tiquilite nessa época, eu li O Amante de Lady Chatterley nessa época, que eu peguei na biblioteca do Cefet. A capa era tão pornográfica, mas tão pornográfica, que eu não sei como é que eu tive coragem de ler esse livro num ônibus. Só depois de alguns anos que eu fui descobrir que ele era classicão da literatura pornô, e isso explica muita coisa das sensações que eu tive naquela época. Mas essa época do Cefet foi importante para diversificar um pouco a minha leitura. E eu lembro que quando terminou o Cefet, terminou a saga Harry Potter, que pra mim foi um marco na vida, né? Eu falei que eu comecei a ler lá em 2000 e acabou em 2007. Então foi todo o meu período escolar, aquele período que a gente lembra, né, de quinta até o terceiro ano, todo ele foi acompanhado pelo Harry Potter. Ele pra mim é meu companheiro de escola, a gente ficava discutindo teorias em cima dele, era muito legal, mas eu tive que diversificar um pouquinho. E aí entra a faculdade e a nova fase da minha vida. Se fosse para fazer uma linha temporal de coisas que eu li nesse período, tirando leituras obrigatórias da escola, como eu já falei, pra mim, no meu caso, foram bastante prazerosas. E eu entendo que pra muita gente não foi, porque os professores talvez não tenham muita noção do que dá pra cada aluno. Na época do Batista foi legal, porque igual eu falei, a leitura era adequada à nossa faixa etária. A gente não teve que ler Machado de Assis, por exemplo. Eu fui ler Machado de Assis no primeiro ano do ensino médio e era um conto do Machado de Assis. Depois eu só tive que voltar a ler obrigatoriamente Machado de Assis quando eu fui fazer vestibular, que eu tive que ler o Papéis Avulsos. E isso pra mim foi um impacto grande, porque eu tive liberdade pra procurar outros livros, e essa liberdade pra mim foi determinante pra eu ter esse espírito de leitor que eu tenho hoje. E agora sim, falando um pouquinho de como o meu gosto literário mudou nesse período, dá pra fazer uma linha temporal do que aconteceu desde o Batista até o final do ensino médio. Durante a época do Batista, de quinta ou oitava série, eu li bastante livro policial, eu li muita coisa do Sherlock Holmes, eu acho que eu praticamente esgotei Sherlock Holmes nessa época, e isso sem contar os livros infantos juvenis. E eu acho que se hoje eu tivesse de 10 até 14 anos mais ou menos, eu acho que eu ia gostar tanto dessa fase de infanto juvenil que a literatura tá passando, que eu acho que eu ia me tornar um leitor muito mais voraz do que eu já sou hoje. Porque tem muita coisa disponível no mercado, muita coisa legal sendo feita, assuntos diferentes, distopias, romances, muita coisa legal mesmo, que abre portas pra outras coisas. Mas saindo de Harry Potter e saindo dos livros policiais, foi nessa época também que eu li O Senhor dos Anéis pela primeira vez. Eu devia ter 13, 14 anos quando eu ingressei no mundo da fantasia do Tolkien. Isso pra mim foi tão marcante, mas tão marcante, que eu carrego até hoje a experiência de carregar aquele calhamaço no ônibus e uma pessoa do meu lado virar e falar: pô, você dá conta de ler isso daí tudo? E eu mó feliz, orgulhosão com meus 13, 14 anos falando: dou conta sim, é mó legal, tá? Isso aqui é O Senhor dos Anéis, teve filme agora, você devia ler também, é um orgulhinho meu. E foi nessa época que eu também comecei a ler Stephen King. Eu li os primeiros livros do Stephen King com 13 anos, eu acho, e foi meu primeiro contato com o terror na literatura. E eu gostei tanto que hoje, aqui ó, vocês estão vendo aqui em cima, aqui é tudo livro do Stephen King, porque ele é um dos meus autores favoritos. Na época eu tava no Cefet, aí meu gosto
começou a mudar um pouquinho. Eu comecei a me interessar um pouco mais por best-seller, eu fui atrás daquilo que estava no mercado, aquilo que estava sendo discutido por todo mundo, e eu queria ler, eu queria saber o porquê que estava causando tanto frisson e tal, e eu li muita coisa de best-seller, que culminou com a minha chegada na faculdade e a lida de Crepúsculo. Acho que foi o máximo de best-seller que eu li na época. Eu li o último livro do Crepúsculo em inglês, pra vocês terem ideia de como é que tava a febre na época. Eu falei, vou ler, achei uma bosta, mas mesmo assim eu li na época. E desde então meu gosto tem mudado um pouquinho. Eu continuo lendo muito best-seller, eu gosto de best-seller pra saber o que tá sendo discutido, o que tá moldando o gosto da galera, mas agora eu tô voltando um pouquinho pros clássicos. Eu quero entender um pouco mais de literatura, e isso tem muito a ver com a minha formação acadêmica de jornalista, minha formação acadêmica na letras. Eu fiz muitas cadeiras de literatura também lá dentro, literatura brasileira principalmente, então eu tô voltando um pouquinho pra essa área. Eu acho que meu gosto deu uma mudada a partir daí. Então é isso, acho que deu pra falar um pouquinho da mudança, né, de como foi o meu hábito de leitura durante a escola. Espero que vocês tenham gostado. Faz aquela coisa de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal aqui se não for inscrito e me conta como é que foi a sua trajetória de leitura, como vocês se tornaram os leitores que vocês são hoje. Ó, um beijo e a gente conversa aqui nos comentários.